Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bom com vocês? Espero que sim. Espero que vocês estejam gostando das aulas, espero que estejam lhe ajudando. O objetivo aqui mesmo é ajudá-los a alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. E nunca permita, nunca mesmo, desistir dele. Você não sabe o quão perto você está, já falei isso para vocês. Pessoal, eu sou muito novo nessa questão de rede social. E aí eu gravei as 4 aulas, os 5 vídeos de uma vez, né, os 4 simulados. E aí parei, teve final de semana, hoje eu fui dar aula na Unifor e meus alunos todos me falando de YouTube, de não sei o quê, um monte de coisa que eu não sei, de live, de história no Instagram, essa coisa toda. E uma das coisas que eu quero pedir para vocês, que eu acabei de aprender, eu sei que ajuda muito o canal, sei não, me falaram que ajuda muito o canal, você dar o joinha em cada vídeo, você apertar a notificação, você comentar e você compartilhar. Se você puder fazer isso por mim, para mim, até mesmo para você, eu te agradeço. Então você, se puder, se inscreva no canal, dê o joinha nos vídeos, comente no vídeo, professor, você é lindo, é maravilhoso. Eu digo, eu sei. Na realidade, até esses vídeos estão me deixando feio. Eu estava falando, não diabo é isso, cara, para um vídeo conseguir me deixar feia, porque realmente tem que ser um vídeo mais ou menos. Mas aqui não. Tá tudo certo. Pessoal, vamos lá, a gente vai continuar. Agora a gente vai entrar no simulado 3, ou seja, é o nosso terceiro assunto. E dentro do nosso terceiro assunto, a gente vai falar de lei penal no tempo e no espaço, principalmente focado na extraterritorialidade. Extraterritorialidade, que é o artigo 7º do Código Penal, é um artigo que é bem chatinho. Eu já nem acho mais tão chato. Também, professor, o senhor é professor de penal, mas na realidade, quando eu ministro esse artigo 7º, pessoal, eu repito, eu acho que umas 10 vezes com cada aluno. Digo, bora lá, pessoal, agora. Os casos de extraterritorialidade incondicionada são, e falo os 3. Os casos de extraterritorialidade condicionada são, aí falo os 4 de extraterritorialidade incondicionada, fora da lei de tortura, né, que são 5, com o da lei de tortura, então ficam 5 de extraterritorialidade incondicionada, 3 de extraterritorialidade condicionada e 1 de extraterritorialidade hipercondicionada. Professor, o que é isso? Vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Não vai dar para eu explicar e nem ficar repetindo como eu faço geralmente, porque não pode ser um vídeo muito grande, né? E também porque você pode pausar e depois ficar repetindo em casa para você. Vamos lá, pessoal. A gente vai começar agora, penal simulado 3, né? Simulado 1.2, você bota seu endereço de e-mail, seu nome, já não peço mais para você colocar o concurso, só em outras vezes. Bora lá. 1. Questão de 2016 de escrivão de polícia. Bora lá. Considerando os princípios constitucionais, legais e informadores do direito penal, assinale a opção correta. O item A vai requerer que a gente lembre da aula passada. Diz assim, ó, por adotar a teoria da ubiquidade, o CP reputa praticado o crime, reputa praticado o crime, tanto no momento da conduta quanto no momento da produção do resultado. Pessoal, quando ele fala, considera-se praticado o crime, ele quer saber o momento do crime. E nós já vimos o luta, né? Lugar do crime, teoria da ubiquidade, pelo artigo 6º do Código Penal. Ou seja, a teoria da ubiquidade, ou mista, é para dizer o lugar do crime, onde o crime aconteceu. O crime aconteceu onde tem a ação ou omissão e o crime aconteceu onde tem o resultado ou deveria produzir o resultado. Está no artigo 6º. Se eu quero saber onde o crime aconteceu, tanto onde houve a conduta, como onde houve ou deveria haver o resultado. Esse é o lugar do crime de acordo com o artigo 6º. Se eu quero saber quando o crime foi praticado, se eu quero saber o momento do crime, aí eu vou para o artigo 4º. E o artigo 4º do Código Penal traz a teoria da atividade. Ou seja, o crime foi praticado no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o resultado. De maneira que, se eu atiro hoje, a pessoa vai para o hospital e morre daqui a 10 dias, o crime foi praticado hoje. E qual é a importância de saber quando o crime foi praticado? A importância de saber quando o crime foi praticado é saber qual é a lei penal utilizada. A lei penal utilizada é a da data do crime, ou seja, qual é a data do crime? Artigo 4º, momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o resultado. E é essa lei penal aplicada. Pode ser aplicada uma lei penal posterior? Pode, desde que essa lei penal posterior seja melhor para o réu. Mas a regra é que a lei penal é da data da ação ou da omissão. Então essa questão está errada, porque ela diz assim, por adotar a teoria da ubiquidade, o CP reputa praticado o crime, tanto no momento da conduta como no momento da ação, como no momento do resultado. Pessoal, está errado. O crime foi praticado no momento da conduta, da ação ou da omissão, ainda que outro seja o resultado. Estaria correto se no lugar de reputa praticado o crime tivesse considera-se o lugar do crime. Por isso a A está errada. B. A lei material penal, pessoal, a lei que fala de direito penal mesmo, de direito material, ou seja, da liberdade, do patrimônio, da vida, esse é o direito material. Então a lei material penal, ou seja, não é processo penal, terá vigência imediata quando for editada por meio de medida provisória.
impactando diretamente a condenação do réu se a denúncia já tivesse sido recebida. Pessoal, como eu já falei para vocês, existe o princípio da legalidade, dentro desse princípio existe o princípio da reserva legal. O princípio da legalidade diz que não há crime sem lei anterior que o defina, que a gente interpreta, não há infração penal sem lei anterior que o defina. Ou seja, só lei ordinária ou complementar cria lei, modifica lei e revoga lei. De maneira que lei penal, como regra, não pode ser agitada por meio de medida provisória. Se você for fazer um concurso mais aprofundado, aí vai ter uma discussão quando medida provisória pode tratar sobre direito penal. Mas como essa questão está falando que a medida provisória pode impactar diretamente na condenação, não pode medida provisória nenhuma impactar diretamente na condenação. Então a gente não fala de medida provisória em direito penal, não para esse concurso. Num outro concurso a gente pode conversar isso depois. Então está errada, porque não se fala em medida provisória. Só lei cria crime, só lei revoga crime, só lei modifica crime. Isso para crime e para contravenção penal. C. Considerando os princípios informativos da retroatividade e ultraatividade da lei penal, já vimos o que é isso, a lei nova mais benéfica será aplicada mesmo quando já iniciada, mesmo quando a ação... Considerando os princípios informativos da retroatividade e ultraatividade da lei penal, a lei nova mais benéfica será aplicada mesmo quando a ação penal tivesse sido iniciada antes de sua vigência. Pessoal, olha o que é que ele está dizendo. No caso, a retroatividade da lei penal significa o quê? A lei penal surge e ela vai ser aplicada a fatos anteriores, ou seja, fatos antes da sua vigência. E o que é a ultraatividade? Ultraatividade, a lei surge, ela regula certos fatos sociais e a lei excepcional e a temporária, elas deixam de existir. Elas deixam de existir e elas continuam sendo aplicadas aos fatos praticados durante a sua vigência, ainda que ela seja uma lei pior para o réu. Essa é a característica da ultraatividade. Não esqueça que a ultraatividade é uma espécie do gênero extraatividade. Então essa questão, quando ela diz, quando os princípios informativos da retroatividade e da ultraatividade da lei penal, a lei nova mais benéfica será aplicada mesmo quando a ação penal tivesse sido iniciada antes da sua vigência. Essa questão, ela foi dada como correta. Essa é exatamente a questão correta. Item D. A novatio legis in melius, ou seja, uma lei melhor para o réu, só pode ser aplicada ao réu condenado antes do trânsito em julgado da sentença. Está errado. Está no artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. A lei penal mais benéfica, ela retroage para beneficiar o réu, ainda que tenha sentença penal transitada em julgado. Essa está errada porque ela diz, só pode ser aplicada antes até o trânsito em julgado. Não. A lei penal que de qualquer forma favorece o agente, ela retroage e ela aplica mesmo que já tenha sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Lembrem, pessoal, que como é que eu sei se uma lei ela é melhor ou não para o réu? A lei vai ser melhor para o réu quando ela aumenta o direito de liberdade do indivíduo ou quando ela diminui o direito de punir do Estado. A gente já conversou sobre isso. Então, o item D está errado. Item E, ainda que se trate de crime permanente, a novatio legis in pejus não pode ser aplicada efetivamente para agravar a situação do réu. Falso. A gente já viu a súmula 711 do STF. A súmula 711, ela fala dos crimes continuados e do crime permanente. Ela diz o quê? Crime continuado é aquele crime que vai sendo praticado de instante em instante. Entre um crime e outro, não passa 30 dias. São crimes da mesma espécie, mesmo modo de execução, está no artigo 71 do Código Penal. A gente ainda vai conversar sobre ele. Então, crime continuado, eles são vários crimes da mesma espécie sendo praticados em curto espaço de tempo, rapidamente falando. E o crime permanente é aquele que a consumação se prolonga no tempo. O Supremo, ele entende que o crime continuado e o crime permanente é um crime só. Portanto, a lei que vai valer é a lei da data em que cessa a permanência ou a continuidade delitiva, ainda que essa lei seja mais grave. Então, como é que eu sei qual é a lei que vai ser aplicada para o crime permanente ou para o crime continuado? A lei que cessa, a lei que está vigendo na data em que cessa a permanência ou a continuidade delitiva. Por isso que essa está errada quando ela fala. Ainda que se trate de crime permanente, a novatio legis in pejus não pode ser aplicada efetivamente. Pode, desde que quando acabar a permanência ou a continuidade delitiva, ela esteja em vigor. Fechou? Segunda questão, pessoal, promotor de justiça. No direito brasileiro, adota-se no âmbito espacial, como regra, o princípio da territorialidade. O que é a territorialidade? Territorialidade significa aplicar a lei penal do Brasil num crime que ocorreu no Brasil. Isso é territorialidade. O crime ocorreu no Brasil, vai ser aplicada a lei penal brasileira. Quando eu digo o crime ocorreu no Brasil, Brasil não é só o território geográfico. Brasil, existe o território Brasil por extensão, que está nos parágrafos do artigo 5º.
aeronave, embarcação de natureza pública ou a serviço do governo, onde quer que se esteja, e qualquer aeronave, embarcação privada que esteja sob a soberania brasileira. Então, no direito brasileiro, adota-se no âmbito espacial, como regra, o princípio da territorialidade. O crime ocorreu no Brasil, vai ser aplicada a lei penal brasileira. Dada, porém, a relevância de certos bens, protege-os o direito até mesmo contra crimes praticados inteiramente fora do território brasileiro, em respeito a certos princípios. É o que chama a doutrina de aplicação extraterritorial condicionada ou incondicionada, conforme a lei brasileira. A esse respeito, assinale a opção correta. Então veja, territorialidade, o crime ocorreu no Brasil, vai ser aplicada a lei penal brasileira. Extraterritorialidade, o crime ocorreu no estrangeiro, vai ser aplicada a lei penal brasileira. Professor, é possível que o crime ocorra no estrangeiro e seja aplicada a lei penal brasileira? Sim, é possível. Eu não vou conseguir detalhar tudo, porque não é um curso completo, é um curso para ser mais de resolução de questão. Mas existe também, além da extraterritorialidade, que é a aplicação da lei penal do Brasil no crime que ocorreu no estrangeiro, existe a intraterritorialidade, que é a aplicação da lei penal do estrangeiro num crime que ocorreu no Brasil. Intraterritorialidade é o contrário da extraterritorialidade. Então é possível que um crime tenha ocorrido no Brasil seja aplicada a lei penal estrangeira. Quem vai me dizer isso? O direito penal estrangeiro, que não interessa pra gente, pelo menos nesse momento. Então diz assim, assinale a opção incorreta. A lei brasileira é aplicada por força do princípio da justiça cosmopolita, também conhecido, pessoal, como justiça universal, ao crime contra a dignidade sexual de criança praticada no estrangeiro, quando o agente ou a vítima for brasileiro ou pessoa domiciliada no Brasil, falando a doutrina de extraterritorialidade incondicionada. Pessoal, essa já está correta porque ela está errada. Então já é a resposta que a gente quer, porque ela é errada. No artigo 7º tem os casos de extraterritorialidade, que é o crime ocorreu no estrangeiro, vai ser aplicada a lei penal brasileira. No inciso 1, tem 4 casos de extraterritorialidade incondicionada. E lá no artigo 2º da lei de tortura, que é a lei 9455 de 97, tem um 5º caso de extraterritorialidade incondicionada. Pessoal, a linha A, B e C, elas são regidas, as linhas A, B e C, são 3 situações aqui de extraterritorialidade incondicionada. Ou seja, o crime ocorreu no exterior e vai ser aplicada a lei penal brasileira. A linha A, B e C fala do princípio da proteção ou do princípio da defesa. Protege bens jurídicos brasileiros. Quando você tiver a oportunidade, leia a linha A, B e C, você tem que repetir várias vezes para decorar. Essa é a linha A, B e C, é o princípio da proteção, o princípio da defesa. Vai ser aplicada a lei penal brasileira no crime ocorrido no estrangeiro porque atingiu o bem jurídico nosso, como a vida e a liberdade do presidente da República, como o patrimônio e a fé pública da administração pública indireta e direta. Só que a questão ela está falando do item D. A linha D realmente adotou o princípio da justiça universal ou cosmopolita. Só que o item D fala assim, ó, vai ser extraterritorialidade incondicionada o crime de genocídio quando o agente for brasileiro ou praticado ou domiciliado no Brasil. Então vai ser extraterritorialidade incondicionada os crimes de genocídio, ou seja, qualquer genocídio que ocorrer no exterior vai ser aplicado a lei brasileira, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Esse, pessoal, é o que a questão disse, ó. Só que a questão disse não crimes de genocídio, disse crimes contra a dignidade sexual, ó. A lei brasileira é aplicada por força do princípio da justiça cosmopolita universal ao crime de genocídio e não contra a dignidade sexual de criança e adolescente, praticado por brasileiro ou quando for pessoa domiciliada no Brasil. Aqui essa questão, ela misturou extraterritorialidade condicionada e incondicionada e está errada. Se está errada e a gente está buscando a errada, essa a gente já vai marcar. O resto, então, está correto. Diz assim o C. A lei brasileira é aplicável por força do princípio da personalidade ao crime, personalidade ou nacionalidade, mesma coisa, ao crime praticado no estrangeiro por brasileiro, falando a doutrina, nesse caso, de extraterritorialidade condicionada. Está correto. Aqui no inciso 1 do artigo 7º, você já viu que tem 4 casos de extraterritorialidade incondicionada. Tem mais um no artigo 2º da lei de tortura. Já no inciso 2, tem extraterritorialidade condicionada, e são 3 situações. Aqui na linha B, a gente tem o princípio da personalidade ou nacionalidade ativa. Qualquer crime praticado no exterior por brasileiro vai ser extraterritorialidade condicionada. No inciso 2º, então, ele traz 3 situações de extraterritorialidade condicionada. Se chama extraterritorialidade condicionada porque tem que cumprir 7 condições que estão no parágrafo 2º. Ah, professor, mas só tem 5 alíneas.
Tem 5 alíneas, mas a linha D e a linha E, cada uma delas tem 2 condições. Portanto, é extraterritorialidade condicionada. Porque o brasileiro matou um americano lá no Japão, pode ser aplicada a lei penal brasileira? Pode. Extraterritorialidade condicionada, já que foi crime praticado por brasileiro. Agora, para ser aplicado a lei penal brasileira nesse crime que ocorreu no Japão, tem que cumprir todas essas condições, da linha A até a linha E. No parágrafo 3º do artigo 7º, a gente tem um único caso de extraterritorialidade hipercondicionada, que é quando a vítima é brasileiro e a brasileira é vítima de um crime praticado por estrangeiro, que está aqui. E se chama extraterritorialidade hipercondicionada porque além dessas 7 condições da linha A, E, tem que cumprir mais 2. Então o artigo 7º ele é muito importante, leia o artigo 7º várias vezes. Num curso completo, ou você aqui em Fortaleza sendo meu aluno, eu vou ter o maior prazer de ficar repetindo com você. Meus alunos, por exemplo, de Penal 1 da Unifor, eles entram por osmose, porque de tanto que eu fico repetindo. Pessoal, se vocês estiverem assistindo, beijão para vocês. Diz assim, então o item B está correto. A lei brasileira é aplicada por força do princípio da personalidade ou da nacionalidade, e nesse caso ativa, é praticado o crime praticado no estrangeiro por brasileiro, falando de extraterritorialidade condicionada, correto? C. A lei brasileira é aplicada por força do princípio da proteção ao crime praticado no estrangeiro contra a administração pública porque está a seu serviço, falando a doutrina de extraterritorialidade incondicionada, correto? Aqui, pessoal, é o inciso 1º, que fala de extraterritorialidade incondicionada, a linha C. Vai ser aplicada a lei penal brasileira no crime que ocorreu no estrangeiro, se esse crime for contra a administração pública por quem está a seu serviço. Essa está correta. Esse é o princípio da proteção, também conhecido como princípio da defesa, também conhecido, pessoal, como princípio da proteção da defesa, que está aqui, está correto. E a D, por força do princípio, a lei brasileira é aplicável por força do princípio do pavilhão ou da bandeira, alguns chamam até da subsidiariedade, a lei brasileira é aplicável por força do princípio do pavilhão ao crime praticado a bordo de embarcação mercante brasileira, quando em território estrangeiro e aí não seja julgada. Falando da doutrina, nesse caso, de aplicação extraterritorial condicionada. Está correto. Essa aqui está repetindo o artigo 7º, inciso 2º, que você já viu que é extraterritorialidade condicionada, a linha C de casa. A linha C fala que quando a embarcação aeronave brasileira de natureza privada está no estrangeiro e lá comete um crime, considera esse crime praticado no estrangeiro. Mas pode ser que o estrangeiro não tenha interesse de punir, lá não seja julgado. Aí, nesse caso, vai ser um caso de extraterritorialidade condicionado. Quando o avião da TAM está pousado no Canadá, aconteceu um crime lá dentro. Se o avião da TAM não está a serviço do governo brasileiro e acontece um crime lá dentro, enquanto ele está pousado no Canadá, aconteceu um crime aonde? Aconteceu um crime no Canadá. Se o Canadá não se preocupar em punir, o Brasil pode punir. Extraterritorialidade condicionada. É o princípio do pavilhão ou da bandeira. Está correta a linha D, portanto, o item D, portanto, a resposta é A. Terceira questão, questão de 2016, de perito. Diz assim, no que se refere à aplicação da lei penal no espaço, assinale a opção correta. De acordo com o princípio da nacionalidade ou da personalidade, lembra? Ativa e tem a passiva também, a ativa é condicionada. A passiva, nacionalidade passiva, quando o brasileiro é sujeito passivo de crime praticado por estrangeiro, é nacionalidade, extraterritorialidade hipercondicionada. Recapitulando. Quando é brasileiro praticando o crime no estrangeiro, princípio da nacionalidade ou personalidade ativa. Extraterritorialidade condicionada. Quando o brasileiro é sujeito passivo de estrangeiro no exterior, aí tem extraterritorialidade hipercondicionada. E é o princípio da nacionalidade ou da personalidade passiva. Então, bora lá. De acordo com o princípio da nacionalidade, é possível a aplicação da lei brasileira ao fato criminoso lesivo ao interesse nacional ocorrido no exterior. O princípio da nacionalidade não é definido dessa forma. O princípio da nacionalidade diz, é aplicável a lei brasileira se o sujeito ativo do crime for brasileiro, aí é a nacionalidade ativa, ou se o sujeito passivo for brasileiro, é a nacionalidade passiva. Quando a lei brasileira é aplicada por fato criminoso lesivo ao interesse nacional, essa aqui é o princípio da proteção ou da defesa, lembra? O princípio da proteção ou da defesa do artigo 7º, inciso 1, da linha A a C. Então essa está errada porque ele não define a contento o princípio da nacionalidade. B. A aplicação da lei penal brasileira a cidadão brasileiro que cometa crime no exterior é possível de acordo com o princípio da defesa. Pessoal,
se a aplicação da lei penal brasileira, a cidadão brasileiro que cometa o crime no exterior, é possível não graças ao princípio da defesa, porque o princípio da defesa protege o bem jurídico, o interesse nacional. Já a aplicação da lei penal brasileira a cidadão brasileiro que cometa crime no exterior é possível de acordo com o princípio da nacionalidade ou da personalidade ativa. Em outras palavras, a A e a B estão trocadas as definições. Na A, ele definiu o princípio da defesa, só que falou que era o princípio da nacionalidade, e na B, ele definiu o princípio da ele colocou o princípio da defesa, quando na realidade seria o princípio da nacionalidade. Então tá errado. C. De acordo com o princípio da representação ou da bandeira, lembra do pavilhão, a lei penal brasileira poderá ser aplicada a delitos cometidos em aeronaves ou embarcações brasileiras privadas, quando estes delitos ocorrerem no estrangeiro e aí não forem julgados. Resposta correta. A linha C, o item C, pessoal, é o artigo 7º, inciso 2, a linha C de casa. Artigo 7º, inciso 2, a linha C de casa. Então, essa aqui está correta. D. De acordo com o princípio da justiça universal ou da justiça cosmopolita, a aplicação da lei penal brasileira é possível independentemente da nacionalidade do delinquente e do local da prática do crime, se estiver previsto em tratado ou convenção celebrado pelo Brasil. Está falso por conta desse independentemente da nacionalidade do delinquente e do local da prática do crime. Por quê? Porque no artigo 7º, inciso 2, a linha A, a gente tem também o princípio da justiça cosmopolita universal. Esse princípio é o mesmo aqui do genocídio, lembra? Ou seja, são crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. No caso do artigo 7º, inciso 2, a linha A, que diz que vai ser aplicada a lei penal brasileira aos crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, é um caso de extraterritorialidade condicionada. E tem certas condições. Tem certas condições para ser aplicado. Aqui está falando que, independentemente da nacionalidade vai ser aplicada, está errado, porque tem que cumprir certas condições. E item segundo o princípio da territorialidade, o crime ocorreu no Brasil, vai ser aplicada a lei penal brasileira. A lei penal brasileira pode ser aplicada no exterior quando o sujeito ativo praticado pelo crime for brasileiro. Está tudo correto, mas não é o princípio da territorialidade nesse caso, porque nesse caso o crime ocorreu no exterior. Então seria o princípio da extraterritorialidade. Resposta correta, C de casa. Pessoal, juro por Deus, espero que você esteja acertando tudo, espero que você seja o próximo aprovado aí no concurso. Ai, professor, eu também. Bora pra frente, agora a questão da FGV, da OAB. No ano de 2005, Pierre, jovem francês residente na Bulgária, atentou contra a vida do então presidente do Brasil, que na ocasião visitava o referido país. Opa! Crime contra a vida ou liberdade do presidente da República é um crime de extraterritorialidade incondicionada. Isso significa que os casos de extraterritorialidade incondicionada estão no artigo 7º, inciso 1º, ainda que tenha ocorrido no exterior, ainda que eles tenham sido absolvidos lá, ainda que tenha sido perdoado lá, ainda que tenha extinta a punibilidade lá, não importa o que aconteceu no exterior. Se for um caso de extraterritorialidade incondicionada, é aplicada a lei penal brasileira. O caso de extraterritorialidade incondicionada está no artigo 7º, inciso 1. Não importa o que ocorreu no exterior, vai ser aplicada a lei penal brasileira. E no caso de crime contra a vida ou liberdade do presidente da República, é aplicado de extraterritorialidade incondicionada. Então, no ano de 2005, Pierre, jovem francês residente na Bulgária, atentou contra a vida do então presidente do Brasil, que na ocasião visitava o referido país. Devidamente processado, segundo as leis locais, Pierre foi absolvido. Considerando apenas os dados descritos, assinale a opção correta. Pessoal, se a extraterritorialidade incondicionada, não importa ele ter sido absolvido lá. Então, bora lá. Item A, não é aplicável a lei brasileira. Errado. Item B, é aplicável a lei brasileira, pois o caso narrado traz hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Correto. Exigindo-se apenas que o fato não tenha sido alcançado por nenhuma causa distintiva da punibilidade no estrangeiro. Seria melhor exigir apenas que o fato não tenha sido alcançado por nenhuma causa distintiva de punibilidade no Brasil. No Brasil. Mas no estrangeiro, não importa se extinguiu ou não a punibilidade no estrangeiro. Tá falso. No C diz, é aplicável a lei penal brasileira, pois o caso narrado traz hipótese de extraterritorialidade incondicionada, sendo irrelevante o fato de ter sido absolvido no estrangeiro. Resposta correta. E a D está errada porque diz que não é aplicada a lei penal brasileira. Está errado, porque vai ser sim. E finalmente, John, cidadão inglês, capitão de embarcação particular de bandeira americana, é assassinado por José, cidadão brasileiro, dentro do aludido barco, que se encontrava atracado no Porto de Santos, no estado de São Paulo. Nesse contexto é correto afirmar, pessoal,
Se o barco era privado, ainda que o barco seja norte-americano, um barco privado que não está a serviço do governo, se está aqui no Brasil, é considerado território brasileiro. Se ocorrer o crime aqui no Brasil, é um caso de territorialidade. Por que territorialidade? Aconteceu o crime aqui no Brasil e vai ser aplicada a lei penal brasileira. É um caso de territorialidade. Então vamos ver. Não é aplicada a lei penal do Brasil. Falso. É aplicado porque o crime ocorreu no Brasil, vai ser aplicada a lei penal brasileira. B. É aplicável, vez que a embarcação estrangeira de propriedade privada estava em território nacional. Essa está correta. C. É aplicável a lei brasileira, uma vez que o crime, apesar de haver sido cometido em território estrangeiro, foi praticado por brasileiro. Falso. Como a aeronave privada estava aqui, é território brasileiro. Seria território estrangeiro se fosse um crime, se essa mesma embarcação estivesse a serviço do governo estrangeiro. E a D não é aplicável. Falso, resposta correta, item B de bola. Pessoal, se você gostou, por favor, comentem, dê joinha, compartilhe. Vamos lá, vamos se ajudar. Tchau, turma, tudo de bom, até o próximo.